Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Mente Aberta. Nesse vídeo aqui eu irei conversar com vocês irei dialogar com vocês sobre 13 legumes e verduras que ajudam a emagrecer. Tudo que eu for falar, tudo que eu for dialogar, eu tomei como base os ensinamentos do portal Ter Saúde. Então, vou explicar de uma forma mais aprofundada para que vocês possam ficar atentos a uma alimentação mais saudável, certo? Então, os legumes e as verduras, né, que ajudam a emagrecer, são aqueles que aceleram o metabolismo naturalmente. Essa aceleração do metabolismo, né, que se dá de forma natural por meio desses legumes e dessas verduras, eles ajudam, essa aceleração ajuda a queimar calorias, ajuda a aumentar a sensação de saciedade, fazendo com que você sinta menos fome no decorrer do teu dia. Então, os vegetais, aqueles que são poucos calóricos, né, eles são boas fontes de fibras, são boas fontes de nutrientes essenciais que vêm ajudar a regularizar o funcionamento do organismo, vêm desintoxicar e ainda dão uma forcinha na perda do peso, né? Então, eu vou começar a conversar com vocês sobre o pepino. O pepino, ele é ótimo para quem quer emagrecer. Por quê? Porque ele é uma boa fonte de fibras, né? Sabemos que as fibras, todos os alimentos que são constituídos por fibras, eles saciam a fome e vêm aí auxiliar no trânsito intestinal. Além disso, ele é diurético. Carla, o que é um alimento diurético? É aquele que ajuda a eliminar o excesso de líquido do organismo. E aí ele vem combater o inchaço por retenção hídrica, né, por retenção da água. E ele vem aí fazer a quebra das células de gordura, né? E aí facilita a eliminação dessas gorduras do organismo. Ele contém uma substância que é chamada sílica. Essa substância, ela atua na síntese de colágeno e elastina, que são proteínas que são constituintes aí das fibras elásticas do organismo. É o que dá a elasticidade do nosso organismo, a elasticidade da nossa pele. São substâncias que favorecem a manutenção, a vitalidade da pele e dos cabelos. Então, aí, esses são os principais benefícios do pepino, certo? O rabanete, ele possui poucas calorias. E aí ele tem uma concentração de água que é muito boa. Aí o que é que acontece? Por ele ter uma concentração de água que é muito boa, ele vai ajudar na hidratação do organismo. O sabor dele é picante, né? O sabor do rabanete é picante. E aí isso indica que ele tem uma propriedade que é capaz de aumentar a secreção da bilis, né? A secreção de bilis. Então, a bilis ou bile é um fluido que é produzido pelo fígado que se armazena na vesícula biliar, certo? E aí ele vai atuar, esse fluido, ele vai atuar na digestão de gorduras e vai atuar na absorção. Ele atua na digestão eficaz da gordura no nosso organismo e vai atuar na absorção de substâncias nutritivas da dieta ao passarem pelo intestino. E aí isso vai favorecer o trabalho do fígado, certo? O rabanete, ele também é uma boa fonte de vitamina C. Além disso, ele é antioxidante, certo? Sendo uma boa fonte de vitamina C, consequentemente, ele é um antioxidante que vem aí proteger as células e reforçar a imunidade. E aí você me pergunta, tá, Carla, mas o que seria isso? O que seria uma
substância antioxidante. A substância antioxidante, né, os compostos antioxidantes, eles inibem os efeitos da oxidação no nosso organismo. E aí você vem me perguntar, certo, Carla, mas o que é a oxidação do organismo? Vejam bem, grande parte do oxigênio que inalamos, ele serve para produzir energia para o organismo, certo? No entanto, o que é que acontece? Uma pequena porcentagem desse oxigênio vai produzir radicais livres. E aí você me pergunta, certo, mas e esses radicais livres, o que são? Isso aí já parte um pouquinho para a disciplina de química, mas eu vou explicar de uma forma superficial. Os radicais livres são átomos ou moléculas com elétrons não pareados, ou seja, falta em sua estrutura química, um elétron. E isso dá uma instabilidade ao átomo ou à molécula. E aí, por esse motivo, né, os radicais livres, eles atacam outras moléculas para roubar elétrons. E assim se tornarem estáveis, uma vez que eles estão instabilizados. E aí essas moléculas que são atacadas se tornam radicais livres. E aí o que é que vai acontecer? Irão tentar o mesmo com outras moléculas. E aí isso vai estabelecer uma reação em cadeia, que pode causar vários danos a um organismo, dentre eles o envelhecimento do organismo, certo? O câncer, tá? Então o que é que acontece? Os radicais livres, eles surgem de forma natural no corpo, quando respiramos, tá? Ou até mesmo quando metabolizamos os alimentos, quando fazemos exercícios, eles vão surgir naturalmente no nosso organismo. E aí, por sua vez, o que é que acontece? O organismo, ele vai produzir enzimas que irão neutralizar os efeitos prejudiciais dos radicais livres. E aí essas enzimas são antioxidantes. Mas existem determinados fatores que potenciam uma produção excessiva de radicais livres. E aí o que é que vem a ser esses fatores? A poluição, o tabaco, que é o fumo, né? O álcool. Esses fatores, eles potencializam uma produção excessiva desses radicais livres. Então, quando há um excesso de radicais livres, os antioxidantes naturais do organismo, eles não vão conseguir por si só neutralizá-los. E as células vão sendo afetadas. Daí o que é que acontece? Há uma necessidade de uma ingestão mais eficaz de antioxidantes. E aí essa ingestão vai se dar, eles serão provenientes de uma alimentação saudável, porque aí vai ter inúmeros alimentos que vão fornecer essa capacidade de antioxidar, de eliminar a oxidação do nosso organismo. Então, como eu falei, a oxidação no nosso organismo gera como consequência sinais do envelhecimento, né? Então, o envelhecimento é uma causa da oxidação natural do organismo, e aí isso vem a ser um processo irreversível, que apesar da gente não poder controlar, dá para a gente diminuir esse envelhecimento, dá para a gente reduzir esse envelhecimento a partir do momento que a gente começa a ingerir alimentações que são saudáveis, alimentações que têm a capacidade de ser antioxidantes, que têm a capacidade de eliminar a oxidação do nosso organismo, certo? E aí torna-se importante também que a gente evite os fatores, como o tabaco, o fumo, né? Evitem esses fatores que aceleram essa oxidação do organismo. Então, como eu falei, o rabanete, ele vem a ser um ótimo antioxidante, ele vai inibir aí os efeitos da oxidação do organismo, ele vai, no caso, dar um retardo
retardo, né? Retardar a velhice, ele vai prevenir o câncer, que também é um dos efeitos da oxidação do organismo. E aí partimos para a cenoura. A cenoura é um dos principais legumes que ajudam a emagrecer. Por quê? Porque ele é rico, né, em beta-caroteno, que é uma substância que se transforma em vitamina A no organismo e vem proteger aí a saúde dos olhos. Então, o beta-caroteno é um carotenoide. Carotenoides, o que é que são? São pigmentos naturais que são encontrados em plantas, que são responsáveis pelas cores vibrantes de algumas frutas, de alguns legumes, né? Como a cor laranja da cenoura, o vermelho do caqui, o amarelo intenso da manga. Então, uma vez ingerido, o beta-caroteno, ele pode ser convertido em vitamina A, certo? E aí ele vai agir também como antioxidante para ajudar a proteger as células dos efeitos nocivos dos radicais livres. Então, 50% da vitamina A no corpo vem da ingestão de beta-caroteno. Por isso, ele é chamado de provitamina A. Ou seja, o beta-caroteno é um precursor para a produção de vitamina A no organismo. E aí ele também é fundamental para a pele, para a mucosa, para os cabelos. O beta-caroteno é o responsável pelo tom alaranjado da cenoura e, como eu falei, ele vai exercer aí um considerável poder antioxidante e vai prevenir alguns tipos de câncer, como o câncer de mama, como o câncer de pulmão, certo? Então, daí vem a importância de se consumir cenoura. A abóbora é um alimento que é de baixa caloria, é uma poderosa fonte de fibras, por isso vem dar um auxílio significativo no emagrecimento, porque causa uma sensação de saciedade, né? E a abóbora ela pode ser consumida assada, cozida ou até como ingrediente na preparação de pães, né? O beta-caroteno, que é o pigmento que lhe garante a cor alaranjada, como eu falei, vai agir também no nosso organismo como antioxidante e aí vai ser recomendado o beta-caroteno da abóbora, vai ser recomendado para a prevenção de alguns tipos de câncer, como o câncer de próstata, o câncer de mama e o câncer cólon, certo? Então, suas sementes servem como um ótimo aperitivo e possuem um aminoácido que são compostos que formam as proteínas, e aí esse aminoácido é chamado de triptofano, que vai agir no sistema nervoso e vai garantir aí a sensação de bem-estar. É um aminoácido que garante a sensação de bem-estar. E aí, muitas vezes, é a partir daí que muitas vezes a gente diz que a depressão ela está muito associada também com a questão da alimentação. Tem alimentações que nos provocam um bem-estar, prevenindo aí a depressão. Então, a abóbora está entre essas alimentações justamente por conta do aminoácido, justamente por conta do triptofano, que vai garantir aí essa sensação de bem-estar. E aí partimos para a selga. A selga é uma boa opção de verduras que ajudam a emagrecer. Por quê? Porque as fibras dela, as fibras dessa verdura, formam uma espécie de gel no estômago, não só dessas verduras, mas das verduras no geral. E aí isso vai garantir saciedade e vai espantar a fome fora de hora, certo? Então, além disso, elas impedem, né, o acúmulo de gordura na região abdominal, vai regular o intestino e vai evitar os inchaços. E aí partimos para a batata doce, que a batata doce é uma ótima fonte de carboidrato. E aí você me pergunta, tá, Carla, mas o que é o carboidrato? O carboidrato é o açúcar que o nosso organismo precisa. São açúcares naturais que são essenciais
para o nosso organismo, tá? Mas diferente da batata inglesa, a batata doce é um legume que tem um baixo índice glicêmico, ou seja, um baixo nível de açúcar, porque também o carboidrato em excesso no nosso organismo pode gerar consequências sérias, como, por exemplo, a diabetes. Mas a batata doce, ela tem o nível ideal de carboidratos que o nosso organismo precisa. E aí a batata doce, ela possui uma absorção mais lenta pelo organismo. E aí o que é que isso vai gerar? Isso vai gerar uma energia de forma constante, porque o nosso organismo vai absorver de forma lenta, então essa absorção de forma lenta vai gerar uma energia de forma constante e aí, por sua vez, vai prevenir o pico de insulina, que aí o pico dessa insulina, o que é a insulina? A insulina é o hormônio que justamente vem controlar esse índice glicêmico, esse nível glicêmico no nosso organismo. Quando o nosso carboidrato está lá em cima, a insulina é acionada e ela vem aí combater esse excesso de carboidrato no nosso organismo. Só que toda essa aceleração, toda essa reação, todo esse movimento do nosso organismo, isso aí vai gerar... como é que eu posso dizer? Isso vai gerar fome, você vai sentir um gasto maior de energia e aí você vai sentir necessidade de se alimentar de forma irregular e aí isso pode causar obesidade, enfim. Então, a batata doce, ela vem aí prevenir o pico de insulina, ou seja, o excesso de insulina, justamente porque o carboidrato que ela possui é um carboidrato que é um índice glicêmico que é essencial para o nosso organismo, é o nível justamente que o nosso organismo suporta. Além disso, a batata doce reduz o colesterol, né? E aí seu consumo é muito indicado para atletas e pessoas que se exercitam com regularidade, justamente porque ela é uma ótima fonte de energia constante. E aí partimos para o chuchu. O chuchu ele é composto de muita água, e aí isso vai contribuir para a hidratação. Além disso, ele é composto por fibras também, que vai colaborar com o bom funcionamento do intestino, né? Porque, como eu falei, as fibras causam uma sensação de saciedade, as fibras ajudam no bom funcionamento do intestino, e aí isso vai se manter a tua saciedade por mais tempo e tu vai ter uma alimentação no decorrer do teu dia de forma regular. Além disso, o chuchu é uma fonte de cálcio, tá? O que é extremamente importante para a saúde dos ossos, ajuda no emagrecimento, o chuchu controla o colesterol, controla a pressão arterial e além de prevenir o câncer. Tá, Carla, mas o que é a pressão arterial? O coração, ele bombeia o sangue para os demais órgãos do corpo, certo? E aí esse bombeamento do sangue se dá por meio de tubos que são chamados de artérias. Então, quando o sangue ele é bombeado, ele é empurrado contra a parede dos vasos sanguíneos, esta tensão gerada nas paredes das artérias é denominada de pressão arterial, certo? E aí também o chuchu possui potássio, que vai atuar nos neurônios, vai atuar nos tônus dos vasos sanguíneos, ou seja, na saúde dos vasos sanguíneos, vai atuar na contração muscular, certo? E a abobrinha, ela é rica em magnésio, ela é rica em potássio, ela previne a hipertensão, certo? O legume também tem uma ação anti-inflamatória, certo? E essa ação anti-inflamatória é graças à presença das vitaminas A e da vitamina C. São aliados ao cobre, né? Esses nutrientes
ajudam a prevenir doenças como asma, osteoartrite, que é uma doença degenerativa das articulações, vai prevenir a artrite reumatoide, que é um distúrbio inflamatório crônico que afeta várias articulações, inclusive das mãos e dos pés. Então, esses são os maiores benefícios da abobrinha. Quanto ao repolho, o repolho possui uma substância que é chamada de sulforafano. E essa substância vai auxiliar na desintoxicação do corpo, né? Então, quando consumido cru ou ligeiramente cozido, né? A hortaliça, ou seja, o repolho, ele é fonte de sinigrina, que é um glicosinolato, que ele vai ser aí uma substância que vai ser responsável pela prevenção do câncer de próstata, de cólon e de bexiga, tá? E aí o repolho, ele também favorece o controle das taxas de colesterol, já que é uma ótima fonte de fibras, né? É uma substância que vai varrer as toxinas, as gorduras do sangue, tá? Ele é rico em nutrientes, como proteínas, como fibras, como ferro, como potássio, como cálcio, como magnésio, desde que ele seja consumido cru ou ligeiramente cozido. E aí o repolho, ele vem cicatrizar úlceras, ele vem cicatrizar úlceras no estômago, a questão da gastrite também é um ótimo aliado contra a gastrite. E o repolho, ele vem prevenir tumores, certo? Então, temos também o salsão ou o aipo, que é um grande aliado para quem quer emagrecer, porque ele possui poucas calorias e possui muitas fibras. Ele vai regular a digestão, tá? O salsão, ele vai aumentar a sensação de saciedade, ele vai estimular a produção de saliva e suco gástrico, que juntos com as fibras vão combater os males digestivos, certo? E partindo para a beterraba é uma boa opção de legumes que ajudam a emagrecer, porque devido à sua grande quantidade de pectina, né? É uma fibra que vai auxiliar o intestino, vai auxiliar o funcionamento do intestino. Então, o legume, ele é indicado para quem sofre prisão de ventre, e aí ele vai evitar aquelas barriguinhas estufadas, né? A raiz contém nitrato, né, que é uma substância que diminui a pressão arterial, e é um legume que também contém o beta-caroteno, que vai aí proteger a pele dos raios solares e vai atuar aí, como a gente já viu, como antioxidante, certo? E o espinafre é uma verdura que ela é rica em vitamina A e vitamina B2, como também ela é rica em cálcio, é rico em fósforo, é rico em potássio, é rico em magnésio. Além disso, é uma ótima fonte de ferro, que é sempre indicado em casos de anemias, em casos de desnutrição, tá? As folhas, que são verde escuras, contêm uma substância que é chamada geranilgeraniol, que tem capacidade, essa substância vai ter aí uma capacidade de inibir a ação de um gene que ele é responsável pela proliferação de tumores. Portanto, o consumo de espinafre vai diminuir o risco de doenças, como as doenças do coração, como o câncer, mas aí é preciso que a gente tenha um cuidado com o espinafre, é preciso que a gente não consuma com exagero, porque o espinafre ele contém oxálico e ácido fítico, né, que são antinutrientes, ou seja, são substâncias que vão impedir a absorção de minerais,
tá? Mas isso se o espinafre for consumido mais de 2 vezes por semana. Então, o que é que vem a ser os minerais? Os minerais são nutrientes que estão presentes nas nossas células, como zinco, como cálcio, como ferro, como magnésio, como iodo, como selênio e outros que são minerais que são fundamentais para o bom funcionamento do nosso corpo. E aí o espinafre ele contém substâncias que ele vai impedir a absorção desses minerais. E aí a gente pode ter, se a gente consumir o espinafre de forma exagerada, a gente pode ter um mau funcionamento do corpo em virtude disso, certo? Então, pelos benefícios do espinafre, é importante que a gente consuma, mas pelo menos uma vez na semana. A couve é uma rica fonte de fibras, é excelente para eliminar as toxinas do corpo, né? O couve é fonte de glicosinolato, que é um fitoquímico, que são nutrientes provenientes de vegetais que vêm estimular a limpeza do organismo, vêm eliminar substâncias que podem causar doenças e toxinas que ficam nas células de gordura, né? E além disso, o couve possui sulforafano, que é uma substância que vai prevenir tumores. Então, gente, aí está a listagem dos 13 legumes e verduras, né, que vão ajudar no emagrecimento, que vão ajudar aí a manter a tua saúde boa, né, que vai ajudar a prevenir vários males, dentre eles o câncer, o envelhecimento do organismo. Se vocês ficaram com alguma dúvida com relação a esse vídeo, vocês podem me adicionar no Facebook. O link vai estar aqui embaixo no comentário do vídeo. Vocês podem me adicionar para tirar dúvida, para dar sugestão de assuntos a ser abordado aqui no canal, certo? E vocês podem entrar em contato comigo também através do meu e-mail, anacarla.araújo2803@gmail.com.